Ok, pessoal, boa noite, tudo bom? Como vocês estão? Não sei que horas vocês assistirão essa aula, mas eu achei interessante gravar essa aula porque nessa altura do hebraico nós precisamos fazer algumas revisões interessantes para te ajudar bastante no aprendizado do hebraico. Então, essa será uma aula daquela revisão enorme que você precisa. Revisaremos bastantes tópicos e também te ajudaremos a aprender um pouquinho mais da língua. Nós tomamos essa liberdade para fazer essa metodologia como um primeiro experimento de reforço a todos os acadêmicos, aqueles que estão mais adiantados e também aqueles que estão caminhando e entendendo a língua, tá bom? Então, tudo começa, pessoal, tudo começa no hebraico por aqui. Quando nós falamos no, deixa eu compartilhar aqui com vocês, quando nós falamos no alfabeto. Chegamos aqui, que a gente chama assim de alfabeto, nós chegamos com vocês aqui, ó. Aleph, Bet, Gimel e Dalet. Todos esses aqui que eu estou conversando com vocês, e deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Eu fiz questão de chegar até aqui, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Esses aqui estão sem o pontinho. O pontinho nós chamamos de Dagesh Len. Esse pontinho, ele receberá esse nome toda vez que ele se encontrar nessas letras Begad e Kaft. Aí ele retira automaticamente o H das consoantes, tá bom? Na hora da transliteração. Continuando, nós temos o Re, o Vav, o Zain, o Het, o Tet, o Yod, o Raf. O nosso amigo Raf, sem um pontinho, equivale ao K e o H, aqui, ó. Com o pontinho, ele é só o K, tá bom? O pontinho é o Dagesh Len que tira o H na hora da transliteração, tá bom? Aí depois nós temos o Lamed, Mem, Nun, Samek, Ain. O Fe, PH, quando ele recebe o pontinho, ele só fica P, tá bom? Sad, Kof, Reish, Shin, pontinho na direita, Sim, pontinho na esquerda, e o Tav. O Tav, quando ele recebe um pontinho aqui, ó, na hora da transliteração ele perde o H, aí fica somente T. Com ponto, T. Sem ponto, TH, tá bom? Esse aqui é o nosso alfabeto, já revisamos bastante, tá bom? Aqui estão as letras impressas, ou letras desenhadas com um tinteiro, uma pena, e aqui nós temos as letras que nós podemos fazer a caneta ou a lápis, tá bom? Aqui o alfabeto de novo. Passando o alfabeto, só para você revisar mesmo, você não ficar com nenhuma dúvida mais, pelo contrário, para você reforçar o seu aprendizado, nós temos aqui as letras chamadas letras finais ou letras sofit. Algumas letras, quando aparecerem no final de algumas palavras, elas alterarão a sua forma. Esse é o exemplo do Kaf, ou do Kaf final, do Mem, ou Mem final, ou Mem sofit, do Nun, ou Nun final, ou Nun sofit, do Fe, ou Fe final, ou Fe sofit, e do Sad. Se você se lembrar, essas letras aqui que nós estamos trabalhando, deixa eu só compartilhar com vocês, e aí fica bem mais fácil. Lembrando que isso aqui é uma grande revisão, um bônus aí para você aprender mais um pouquinho hebraico. Eu confio muito que você está se esmerando aí no aprendizado do hebraico, tá bom? Esse nosso amigo aqui, ó, o original dele é o Raf, tá bom? É o Raf.
Quando ele aparecer como última letra de uma palavra, ele aparecerá assim. Aqui está a linha do seu caderno e ele aparecerá ultrapassando a linha. O mem sofit, o original dele é esse aqui, ó, o mem. Tá bom? Mem. Então, o mem sofit, quando aparecer como última letra de uma palavra, ele aparecerá quadradinho, desse jeito aqui. O nosso amigo nun, o nun, ele é metade do kaf, ou do raf, tá bom? O nun é assim. Ele é metade desse nosso amigo aqui de cima. Então, quando ele aparecer no final da palavra, ele passará da linha. Ficará muito parecido com o vav, só que a diferença é que o vav não passa da linha. Agora o nun sofite ou nun final passa, tá bom? Nosso amigo Fê, PH, som de F, o original dele é esse aqui, ó. Quando ele se encontrar como última palavra, última letra da palavra, ele passará a linha, esticará essa perninha aqui e ficará assim, desse jeitinho. O sad, que a gente coloca assim, TS, tá? TS, sad, TS. O original do sad é esse aqui. Sad. Sad. De novo para você ver. Sad. O original do sad é esse aqui. Então, quando ele aparecer como última letra da palavra, ele aparecerá assim. E vamos lembrar que o Raf final, o Nun final, o Fe final, o Sad final, das 5 letras finais, todas passam a linha. A única que não passa é a letra Mem final ou Mem sofit. Tá bom? Em relação às letras finais, é isso. O original delas é o Raf. Quando aparecer como última letra de uma palavra, aparece assim. O Mem, quando aparecer como última letra, aparecerá assim. Nun, quando aparecer como última letra de uma palavra, aparecerá assim. E o Fe, como última letra da palavra, aparecerá assim, sempre passando da linha. E o Sad, como última letra da palavra, aparecerá assim, tá bom? Essas são as letras que nós chamamos de sofit, ou letras finais. Na hora da transliteração, nenhuma delas altera a sua transliteração. Todas continuam do mesmo jeitinho, tá bom? Então, já falamos sobre alfabeto, falamos um pouquinho sobre o Dagesh, aquele pontinho, e também falamos sobre as letras finais. Agora, nós faremos uma grande revisão sobre as vogais, sinais maçoréticos 1, tá bom? Então vamos lá para as nossas amigas vogais. Vamos para as nossas amigas vogais. Vogais. Então, quando nós falamos assim, sinais maçoréticos, quem eram os maçoretas? Famílias de judeus especializados na língua hebraica. Número 1, tinham como finalidade preservar a língua. Se não fossem os maçoretas, hoje nós não conseguiríamos ler as palavras hebraicas. Número 2, dessa forma, os maçoretas criaram um sistema de pontuação que contempla vogais, semivogais, acentos e sinais, e demais sinais que a gente chama de pontuação direta. Então, vamos lá. O que nós precisamos saber? Nós precisamos saber que existem dois tipos de vogais. As vogais breves, que estão aqui à sua esquerda do vídeo, e as vogais longas. As vogais breves, nós falamos A, E, I, O, U. As vogais longas, elas já são acentuadas. A, E, I, O, U. Ou seja,
dobram a tonalidade, dobram o tamanho do som que nós falamos, né? Então vamos lá. Toda vez que tiver um tracinho embaixo de uma letra que você conhece ou abaixo de uma letra que você conheça, o nome desse tracinho será patá. E esse tracinho corresponde à letra A. Toda vez que tiver 3 pontinhos abaixo de uma letra que você conheça, essa letra será a letra E, e o nome dela é seguro. Toda vez que tiver um pontinho abaixo de uma letra que você conheça, o nome dela será Hirik, letra I. Toda vez que tiver um Tzinho aqui, ó, abaixo de uma letra que você conheça, o nome desse Tzinho será chamado Kamiskaton, ou Katan, tanto faz. Em algumas gramáticas você ouvirá Kamshatuf, tanto faz também. Tudo para dizer que esse Ozinho ele é raro. Ele aparece 5% no máximo das vezes, tá bom? Os outros 95% será uma letra A que tem o mesmo formato. Fiquem tranquilos. Última letra, que são vogais breves, nós chamamos de kibutz ou kibbutz, tanto faz. 3 pontinhos, na diagonal é a letra U. Então, tracinho A, 3 pontinhos E, pontinho I, Tzinho, raro, alguém tem que avisar que ele aparecerá porque ele é raro, letra O. 3 pontinhos, letra U. Essas são as vogais que nós chamamos de vogais breves. Agora vamos para as vogais longas. As vogais longas, a primeira delas é o Kamisgadol, que é o Tzinho e que aparecerá em 95% das vezes. De novo, toda vez que aparecer esse Tzinho, 95% das vezes será Kamisgadol ou a letra A com acento. Tudo bem? E depois nós temos uma letrinha, 2 pontinhos abaixo de uma letra que você conheça, o nome dele é Serê. No hebraico nós escrevemos Serê, mas o nome dele nós falamos corriqueiramente Serê, que é a letra E. A variação do Serê encontra-se aqui, ó. Quando você se deparar com 2 pontinhos mais um Vav, o nome disso aqui será Serê mais Iod, ou Serê Iod. Equivale também à letra E. Isso aqui é apenas uma variação, tá bom? 2 pontinhos sozinhos, E. 2 pontinhos E, o Iod. 2 pontinhos E, o Iod, nós chamaremos de Serê Iod, que é a letra E também. Tá bom, pessoal? Próximo, um pontinho e o Iod, nós chamaremos Hirik Gadol. Gadol, no hebraico, significa grande, tá bom? Então, é o I grande. I mais I, I. Aqui eu tenho um I e eu tenho um Iod. I mais I, I. De novo. Hirik grande, Gadol. I mais I, I. Tá bom? Somente um pontinho. No canto superior esquerdo, aqui, ó, esquerdo, canto superior, levantei a linha esquerda, nós chamaremos de Holem. 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 A variação do Holem, quando você encontrar um Vav, com um pontinho em cima do Vav, nós chamaremos de Holem Vav, que é a letra O. Quando nós encontrarmos um Vav e um pontinho dentro, o nome dele é Shurek. Shurek. Shurek equivale à letra U, tá bom? Essas são as vogais longas. Kamesgadol, A, esse Tzinho. Serê, 2 pontos, é esse E. Serê mais Iod, 2 pontos, e é esse aqui. Equivale à letra E, tá bom? Só variação. E aqui nós temos Hirik Gadol, é o I, o Holem, que é um pontinho, Holem Vav, O, e o Shurik, tá bom?
Letra U. Letra U. Então, esses são os primeiros, assim dizendo, as primeiras vogais. E aí eu chego para vocês assim. Como eu coloco essa vogal junto com a consoante? Qual é a regra? A grande regra é translitério primeiro, consoante e depois a vogal. CVC, consoante, vogal, consoante, vogal. Aqui eu coloquei um VET. Aqui eu coloquei um VET. Tudo bem? Aqui eu coloquei um VET. Olha só que interessante. Vou colocar bem aqui mesmo para vocês verem. Aqui eu coloquei um VET e um patá. A minha consoante é o VET, a minha vogal é o patá. Então, número 1, quem é? A consoante, BH, e número 2 é a minha vogal. Então, BHA, BH tem som de V, nós falamos vá, vá, vá. O segundo exemplo, quando eu coloco o VET com o segolo. Aí eu tenho o número 1, quem é o número 1? Primeiro vem a consoante, quem é o número 2? Vogal. Aí eu tenho BHE, V. E depois, colocando o Hirik, eu tenho BH, I, consoante, vogal. BH, consoante, I, vogal. Depois colocando o O raro, o vô. BH, O raro. BH, O, vô. Lembrando que quando esse O, ou seja, essa vogal breve aparecer, alguém vai te avisar que ela é rara. Tudo bem? Aqui eu coloquei BH, 3 pontinhos. U, BH, aqui eu tenho um kibutz. Então, VU, né? VU. Isso eu fiz para as letras breves. Então, faremos agora para as letras longas. 95% das vezes, esse Tzinho corresponde à letra A. Então, consoante, vogal, eu translitero consoante, PH e depois vogal. No hebraico, da direita para a esquerda. Português, da esquerda para a direita. Por isso, BHA, vá. Colocando serê, BHE, V. Colocando a variação do serê, BH, serê mais iod, V. Colocando o Hirik Gadol, BH, Hirik, Vi. BH, O, Vo. BH, I, BH, Vav, com o Holem, a gente chama de Holem Vav, BH, Holem Vav, Vo. E por último, o BH, Shurik, Vu. Tá bom, pessoal? Então, essa é uma grande revisão que nós estamos fazendo. E por gentileza, seguindo o nosso exemplo, por favor, copie somente essa letra aqui, o Gimel. Aqui estão as vogais breves, então copie e translitere, aqui já está o exemplo. E aqui estão as vogais longas, até o Shurik. Copie e translitere. Ao copiar, por gentileza, nós chegamos aí já a 19 minutos e 50 segundos. Copiou e transliterou, joga lá no nosso grupo, fazendo um grande favor, tá bom? Só para você fazer esse exercício inicial, tá bom? Se precisar, volta à aula, assiste novamente, mas esse é o nosso primeiro exercício. Então, de 5 a 10 minutos, por favor, copie e depois translitere, e depois é o tempo de nós fazermos a nossa foto e postarmos lá no grupo. Não sei que dia que você assistirá a nossa aula, mas fique à vontade para voltar, para acelerar, enfim, tá bom?
Então, 5 a 10 minutos para vocês aqui. Maravilha! Esse foi o nosso exercício número 1. Muito obrigado a todos que postaram, a todos que fizeram essa grande revisão junto conosco. Muito obrigado mesmo. Bacana. Essas são as vogais longas e vogais breves. E agora, continuando a nossa aula, mega aula de revisão, tudo que nós vimos até aqui, desde alfabeto, e depois Dagestilane, letras finais, vogais. Agora você tem gravado isso para você assistir quantas vezes você precisar e você se aprimorar mais e mais, tá bom? Então, não poderíamos deixar de fora também. Agora vamos lá. Agora vamos para o nosso alfabeto. Maravilha. Projetando aí para vocês. Projetando aí para vocês, vogais breves, vogais longas, né, que nós conversamos com vocês. Nos sinais massoréticos 2, nós temos aqui uma incidência que a gente chama de, semivogais. Deixa eu só... Isso. Semivogais. Deixa eu compartilhar com vocês aqui no Paintbrush. Semivogais. Deixa eu só voltar aqui. E aí eu compartilho com vocês. Continuando a nossa revisão, nós estamos aqui agora nas semivogais. As semivogais, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para todos verem. Ótimo. As semivogais, elas começam com o Sheva. O que é o Sheva? São esses dois pontinhos abaixo da linha. Ele equivale a um ezinho levantado ou elevado, tá bom? Então, Sheva simples ou semivogal. O que é uma semivogal? Semivogal é a metade do som de uma vogal breve. Se uma vogal breve, a gente fala E, na semivogal a gente fala E. Vogal breve, E, semivogal E, tá bom? Então, fazemos assim. Toda vez que aparecer o nosso amigo aqui, Aleph, pode ser o Aleph, pode ser qualquer outra letra, tá bom? Com dois pontinhos abaixo dele, equivale dizer que
equivale a dizer que a transliteração é o Aleph aqui, né? E um Ezinho elevado, bem aqui. Um Ezinho elevado, bem ali, ó, ao lado do Aleph. Pronto. E aqui está a linha do seu caderno. A linha está lá embaixo. Tanto o Aleph quanto o Sheva, eles são elevados, tá bom? O nome desses dois pontinhos aqui, Sheva. Sheva. E quando nós falamos Sheva, aí você sempre vai lembrar disso aqui, ó. Sempre vai escrever assim comigo. O Ezinho aqui é elevado. Desse jeito aqui, Sheva. Sheva. Quando houver somente dois pontinhos, um abaixo do outro, nós chamaremos esse fenômeno de Sheva simples. Ele é simples. Não tem nenhum aqui ao lado, então ele é simples. Sheva simples. Então, dois pontinhos nessa posição, nós chamaremos de Sheva simples. Equivale à transliteração do Aleph e do I. Outro exemplo, se você colocar o vet, bem aqui, ó, o vet, e dois pontinhos abaixo aqui, nessa mesma posição, equivale a dizer, de novo, qual é a regra da transliteração? Consoante vogal, e agora nós temos uma semivogal, aí você diz assim, consoante vogal ou consoante semivogal. Elevado aqui, ó. Pronto. Então ficará desse jeito. Ele sempre estará elevado. Ele sempre estará elevado. Sempre estará elevado. Um outro exemplo que nós podemos escrever aqui também, Dalet. Dalet com dois pontinhos aqui, ó, embaixo. Será D, H, normal, e o Ezinho vem elevado bem aqui, ó. Ele é metade de um E. O Sheva, simples, é a metade do E. E o que é o Sheva? O Sheva nós chamamos de semivogal. Semivogal. Então, por gentileza, anote aí no seu caderno que o Sheva é uma semivogal. É uma semivogal. Anote aí. Semivogal. O Sheva é uma semivogal. Quando ele aparecer somente dois pontinhos, ele é simples. Bom? Porque nós teremos Shevas ou semivogais compostas. Tá bom? Shevas ou semivogais compostas. Por exemplo, quando nós tivermos o Sheva e um tracinho, aqui nós temos um Sheva composto. Deixa eu só anotar aqui para vocês. Aqui eu já tenho o Sheva composto. Sheva composto. Sheva composto. Aí eu pego esse aqui, coloco bem aqui, só para mostrar para você que ele está composto. Só diminuir um pouquinho a linha aqui do seu caderno. Pronto, Sheva composto. Existem três Shevas compostos. O primeiro deles é quando o Sheva, ou seja, esses dois pontinhos, ele vem com patá junto. Tem dois pontinhos e um tracinho do lado. Esse rapaz aqui, ele equivale à letra A. Por exemplo, se eu tivesse um Aleph aqui,
aqui. Na minha transliteração, ficaria assim. O Aleph e o Azinho, lá em cima. Não vamos esquecer que todo Sheva composto é acentuado. Então, aqui está a linha do meu caderno e a linha estão eles lá em cima. Se eu tivesse isso aqui, ó, um vet, com Sheva composto, eu teria na minha transliteração BH, sim, BH, tracinho embaixo, é o BH aqui, e o meu Azinho, ele estaria aqui, ó, elevado. O meu Azinho estaria elevado e um tracinho aqui, tá bom? O meu Azinho estaria elevado e um tracinho. Deixa eu só abaixar um pouquinho, que aí pronto. Ele estaria mais ou menos aqui. Pronto. Então, vá, bem rápido, vá, vá, vá. O segundo Sheva composto é quando você tem o Sheva e o Segolo, ou seja, 5 pontinhos. Quando você tiver 5 pontinhos, isso aqui equivale a dizer que a transliteração é o Aleph e um Ezinho acentuado. E aqui está a linha do caderno. É um E elevado, ó, ele está elevado aqui. Se eu tivesse aquele mesmo caso, o BH ou o VET, aí eu teria 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos. Os 2 primeiros é de Sheva e os 3 seguintes é do Segolo. Por isso o nome dele é Hatef Segolo. Hatef significa composto, né? Então eu tenho nada mais nada menos que BH, e o Ezinho elevado aqui, ó. Pronto. BHE, V. O último Sheva composto é esse aqui. É o Hatef Canis. Nem precisa dizer que ele é raro, porque só tem ele. Tá bom? Então, quando vier um Sheva e um Tzinho ao lado, equivale a um O elevado. Então, a forma de transliteração do Aleph com esses 2 pontinhos mais o Camis é assim. Um Ozinho elevado. Tá bom? Aqui está a linha do seu caderno. Se eu trabalhasse com o VET, eu teria os 2 pontinhos e o Camis. Seria BH. Deixa eu escrever mais um pouquinho aqui embaixo. Seria B, H, tracinho embaixo porque eles estão juntos, elevado a um Ozinho aqui, ó. Olha o Ozinho aqui, ó. Com um tracinho em cima. Vou seria um breve O. Vou. Só mais um exemplo. Aqui eu tenho o Dalet, 2 pontinhos, o Camis. Professor, qual o nome desse conjunto? Hatef Camis. Viu 2 pontinhos mais um tracinho, nós chamamos de Hatef Camis. Tá bom? Então, DH, O. Deixa eu fazer mais embaixo aqui, para ficar um pouquinho separado. DH, O. Do. Tá bom? Então eu tenho aqui Sheva composto. Por que ele é composto? São 2 letrinhas, tá, pessoal? Quando ele vem
com Sheva mais Patá, nós chamamos de Hatef Patá. A. E é um A rápido. A. Quando ele vem dois pontinhos com o Sheva com o Segolo, nós chamamos de Hatef Segolo. E. Quando ele vem com dois pontinhos e um Tzinho, nós chamamos de Hatef Kames. Ou. Tá bom? Ou. O mais comum será o Sheva simples, será o Sheva simples, que nós escrevemos aqui, ó, Sheva simples, que ele será esses dois pontinhos, literalmente esses dois pontinhos aqui abaixo da linha e abaixo das letras que você conhece. Uma curiosidade, quando chegar no Raf final e tiver assim, ó, tiver um Raf final, e aparecer uma letra mais ou menos assim, com dois pontinhos dentro, desse jeitinho aqui, isso aqui corresponde a K, K, H, tracinho, né? E o Ezinho levantar. Tá bom? Chegou dois pontinhos dentro do Raf final, sem problema. É o nosso amigo aí. Tá bom? Se por acaso, né, aparecer isso aqui, aí você já sabe o que fazer. Transliteração. Aqui eu tenho um Raf. E por que, professor, eu sei que essa Raf final? Porque ele passa da linha. Ele vai passar da linha do caderno. Aí eu tenho dois pontinhos e aí nós leremos Ri. Ou que, né? Tanto faz. Tá bom? Então, que maravilha. Rápida revisão aí do nosso amigo Hatef Segolo, do Sheva Simples. Se você quiser em casa agora tirar uma foto disso aqui, ó, para você decorar, para você aprender, para você ficar bacana aí, fique à vontade. Pode tirar foto. Esperarei aí 10 segundinhos aí para vocês fazerem essa foto. Maravilha? Uma vez feita a foto das semivogais, fizemos uma grande revisão agora, tá bom? Aí nós vamos para o nosso, deixa eu pegar aqui, nosso alfabeto e o nosso vocabulário hebraico. Vocabulário hebraico. Esse aqui, ó, deixa eu ver, vocabulário hebraico, aqui, ó. No vocabulário hebraico, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Vocabulário hebraico. No nosso vocabulário hebraico, por gentileza, agora você vai pegar uma folha de papel, fazendo um grande favor, tá bom? Vai pegar e você, gentilmente, já pegou suas tecnologias de aprendizagem, fazendo um grande favor? Agora você fará o seguinte para mim. Aqui está o nosso pente, tá bom? E eu precisarei agora que você, com base em todas as informações que você teve até agora, que você faça o seguinte exercício. Copie e translitere esse primeiro conjunto. Então, copie e translitere esse primeiro conjunto. Deixa eu escrever aqui. Número e translitere. Esse que é o número 1. Bom?
Então, copie em hebraico, translitere para o português e coloque aqui a tradução. Copie em hebraico, aqui eu já tenho as letras consoante, vogal e semivogal, aqui eu tenho a semivogal já, tá bom? Ok? Translitere e traduza. Deixe esse espaço no meio aqui que está escrito copie e translitere para você transliterar, tá bom? Aqui eu tenho outras letras, aqui eu já tenho a letra final, tanto no primeiro quanto no terceiro, e aqui eu tenho o caso das vogais breves, também vogais breves e uma letra final. Então, por gentileza, pegue seu caderno e, por favor, faça essa primeira bateria fazendo um grande favor. Copie e translitere. Te darei aí de 5 a 15 minutos, que é um exercício maior agora, e, por gentileza, terminando, faça um grande favor, poste lá no nosso grupo, fazendo um grande favor, tá bom? Volte quantas vezes você quiser à aula, enfim, que será uma bênção. Quero e oro pelo seu crescimento. Ok? Creio que você já deva ter terminado, porque essa é uma aula gravada. Então, por gentileza, faça o mesmo exercício, copiando, transliterando, e aqui já tem a tradução, tudo bem? Para essa segunda bateria aqui de exercícios. Então, número 2. Número 2. Copie e translitere. Copie e translitere essa segunda bateria, fazendo um grande favor. Copiando e transliterando, por gentileza, tire uma foto, coloque no nosso grupo, fazendo um grande favor. De 10 a 15 minutos agora, novamente, tá bom? De 10 a 15 minutos. Lembrando que nesse exercício eu já tenho o Dageshlane, tanto na terceira palavra quanto na quinta palavra. Tá bom? Então, boa cópia, bom exercício. Ok? Muito obrigado por todas as 3 postagens já que você está fazendo, tá bom? Volte à aula quantas vezes você precisar, não fique na dúvida, pelo contrário, insista, persista, resista, mas nunca desista, tá bom? Então vamos lá agora para a terceira bateria de exercícios fazendo um grande favor. Pegue suas tecnologias de aprendizagem e vamos para a terceira bateria. Ok? Eu postarei agora para vocês, compartilharei com vocês agora o meu pente, que aí nós já colocaremos para vocês quais são as palavras que vocês farão a transliteração. Quais são as palavras que vocês farão a transliteração. Então, deixa eu compartilhar aqui. Bacana? Aqui estamos nós. Por gentileza. Deixa eu só dar uma aumentadinha aqui.
Terceira bateria de exercícios. Vou colocar aqui, ótimo. Então, aqui eu já tenho os ratefs. Aqui eu tenho um ratef patá e um ratef segol. Aqui eu já tenho um sheva simples, letras finais, dageshlene, letras finais, tá bom? Então, nessa terceira bateria, fazendo um grande favor, terceira, e transitério. Copie a letra hebraica, a palavra hebraica, transitério para o português e copie também a respectiva tradução, tá bom? Mais 15 minutos aí para vocês. Lembrando que agora nós temos as letras que nós chamamos de letras finais, ou letras sofit. Mais 15 minutos aí para vocês. Terminando essa terceira bateria, já são 4 exercícios, né? Terminando essa terceira bateria, por gentileza, tire uma foto, poste lá no nosso grupo, tá bom? Maravilha, muito obrigado pelas postagens, muito obrigado mesmo. Agora nós vamos revisar um pouquinho aqui. Na última aula, se você não pôde estar conosco na última aula, nós fizemos o seguinte. Vou compartilhar agora com vocês. Então, artigo definido. No caso das palavras, tá bom? Do hebraico, o hebraico ele não tem uma palavra para falar assim. O artigo é indefinido. Uma. Não vem uma palavra escrita. Então, todas as palavras hebraicas estão literalmente indefinidas. Por exemplo, aqui no exemplo 2, Hod. Hod é glória. Então, nós traduziríamos como uma glória. Roxa, escuridão. Nós falaríamos uma escuridão. Hekal, templo ou palácio. Nós falaríamos um templo ou um palácio. Por quê? Porque tudo é indefinido no hebraico. Então, no hebraico nós não temos um artigo indefinido. A própria palavra já carrega esse artigo, tá bom? Agora, para sinalizar no hebraico o artigo definido, aí nós temos, tá bom? Toda vez que aparecer um re, essa é a regra geral. Toda vez que aparecer um re, um patá e um pontinho antes de uma palavra que você conheça, ou antes de consoantes comuns, por exemplo, se eu ler daqui para cá, eu tenho Meler, ou Meler, rei. Se eu colocar um re, um patá e um pontinho, isso aqui é o sinal do artigo definido. Essa é a regra geral para qualquer letra, tudo bem? Então, apareceu um H ou um rei antes de uma palavra que você conheça, vira artigo definido. Antes era somente Meler, um rei. Agora é Hameler. Hameler ou rei. Hameler ou rei. Hameler ou rei. Hameler ou rei. A segunda regra, quando tem um re empatar, antes de re e ret. Aqui eu tenho Hod, uma glória. Se eu colocar Ha-Hod, fica a glória.
Aqui eu tenho Rocher. Se eu colocar Ha, Rocher, a escuridão. Aqui eu tenho Rechal, templo ou palácio. Um templo ou um palácio. Se eu colocar Ha-Rechal ou Ha-Rechal, aí eu tenho o templo ou palácio. De novo. Ha-Hod, a glória. Ha-Rocher, a escuridão. Ha-Rechal, o templo ou palácio. Terceira regra. Re com o camis, antes de Aleph, antes de Rai, antes de Resh, que nós chamamos de as guturais, né? Que saem da garganta, né? Se eu tiver somente Hor, luz, Or, luz, eu tenho o quê? Uma luz. Se eu tiver Rocher, cabeça, eu tenho somente uma cabeça. Se eu tiver Hir, cidade ou bairro, uma cidade, um bairro. Está sem um artigo. Agora, se eu colocar esse re e o camis, fica Hahor, a luz. Hahosher, a cabeça. Ou cabeça, tanto faz. Hahir, a cidade, o bairro. Quarta regrinha. O re e o patá antes de re com camis, ou melhor, re com camis, né? Antes, re com camis e rai com camis com esse acentozinho aqui. Por exemplo, har, somente har, aqui ó, har, significa montanha. Se eu colocar aqui ó, hahar, aí fica a montanha. Ham, 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 povo. Se eu colocar esse H aqui, fica haham, o povo. Tá bom? Agora, e se eu tiver na quinta regra o nosso amigo aqui? Quem é o nosso amigo? O nosso amigo aqui. O nosso amigo aqui é o re com o segundo. Re com o segundo, antes de re com patá e rain com re com camis e rain com camis. Tudo bem? Aqui eu tenho Rahim, Rahim, montanhas. Rahim, montanhas. Se eu colocar Re-Rahim, Re-Rahim, as montanhas. Hamal, o sofrimento. Só esse aqui, ó, Hamal, sofrimento. Se eu colocar Re-Hamal, Re-Hamal, o sofrimento. Afar, Afar, pó ou poeira. Se eu colocar Re-Rafar, o pó ou a poeira. Tá bom? A última regra, aqui eu tenho o Re com o Segod antes de Het com o Camis. Professor, eu tenho que decorar todas as regras? Não. O que eu preciso aprender? Bom, deixa eu te falar. Toda vez que aparecer um Re antes de uma palavra que você conheça, é um artigo. Melech, o rei. Apareceu o rei. Apareceu o H, o rei. Apareceu, então, Hamelech, o rei. Hod, glória. Ha-Hod, a glória. Rocher, Ha, Rocher, a escuridão. Rechal, Ha-Rechal, o templo ou palácio. Hir, luz. Ha-Hir, a luz. Rocher, cabeça. Ha-Rocher, a cabeça ou cabeça. Hir, cidade ou bairro. Ha-Hir, a cidade ou bairro. Har, montanha. Ha-Har, a montanha. Ham, povo. Ha-Ham, o povo. Rahim, as montanhas. Re-Rahim, as montanhas. Rahim, sozinho, montanhas. Re-Rahim, as montanhas. Hamal, sofrimento. Re-Hamal, o sofrimento. Rafar, pó, poeira. Re-Rafar, o pó, a poeira. Ou seja, toda vez que aparecer, toda vez que aparecer, toda vez que aparecer um re antes de uma palavra que você conheça, é sinal de artigo definido. Só isso. Tão somente isso, nada mais que isso.
Nada mais que isso, tá bom? Essa foi nossa grande revisão até essa última aula. Essa última aula que nós tivemos, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem, tá bom? Espero que literalmente vocês consigam fazer essa revisão de hoje, graças a Deus. Uma revisão que eu acho que é essencial para vocês agora. Uma revisão que, se você fizer isso várias vezes, se você fizer isso várias vezes, você, graças a Deus, você vai conseguir aprender e revisar o hebraico 1 e depois o hebraico 2, tá bom? O hebraico 1 e o hebraico 2. Vai conseguir fazer essa grande revisão, tá bom? O que eu pedirei para vocês agora, o que eu pedirei para vocês como última atividade, como o nosso quinto exercício, que eu pedirei para vocês. Somente, nada mais que isso. Copie somente isso aqui, ó. Hameler, o rei, e traduza. Você vai copiar, transliterar e traduzir. Hameler, o rei. Ha-hod, a glória. Ha-hosher, a escuridão. Ha-rekal, o templo ou palácio. Ha-hir, a luz. Ha-rosher, a cabeça. Ha-hir, a cidade, o bairro. Ha-him, a montanha, a serra. Ha-ham, o povo. E por último, Re-Rahim, as montanhas. Re-Hamal, o sofrimento. Re-Rafá, o pó. Tá bom? Copie, translitere e traduza. A tradução eu já falei para vocês. Tá bom? Então, grande revisão aí de toda a matéria. Assim, bônus aí para vocês. Que Deus os abençoe rica e abundantemente no nome do Senhor Jesus. Terminando esse último exercício, que é o nosso quinto exercício, por gentileza, tire a foto e coloque lá no nosso grupo. Não sei que hora que você assistirá a nossa aula, mas que Deus te abençoe rica e abundantemente no nome do Senhor Jesus. Bacana, turma. Que bom. Que bom. Graças a Deus. Então, hoje, alfabeto. Dagashilene, vogais, semivogais, letras finais, transliteração e artigo definido. Tudo isso para que você tenha o melhor aprendizado. A minha oração é que Deus te use poderosamente, rica e abundantemente. No nome do Senhor Jesus, com o seu ministério, no curso de teologia. Turma querida, olha só que interessante. Poste os exercícios. Hoje nós tivemos 5 exercícios. Então, por gentileza, poste lá no nosso grupo, fazendo um grande favor. Tá bom? Muito obrigado pela companhia. Excelente exercício para vocês. Crescimento, que Deus te abençoe rica e abundantemente, no nome do Senhor Jesus.